Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Gente, hoje o programa é uma chamada para você. Fica aqui que a gente vai falar de transplantes de órgãos e a sua doação, o seu conhecimento sobre o assunto são fundamentais. O Brasil é exemplo no transplante de órgãos para o mundo. E isso é dado para o cidadão via SUS. Vamos tirar todas as dúvidas hoje, tem muito mito e verdade sobre o assunto e por isso nós trouxemos aqui grandes especialistas. Sejam bem-vindos. Dr. Alberto Stein, cirurgião do aparelho digestivo. Exato. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Alice, mais uma vez. É um prazer estar aqui com você e falando de um tema que a gente é apaixonado, né? Sobre transplantes, que é um tema tão importante, existe ainda depois de vários anos, né? Você falou que o Brasil é referência, mas existem ainda muitos mitos e nós estamos aqui para tentar esclarecer todos eles. Muito obrigado. Eu que agradeço. E seja bem-vinda também Maria Machado. Maria, que é da Central Estadual de Regulação de Transplantes de Órgãos, não é isso, Maria? Sim, sou especialista, sou enfermeira, especialista em doação e transplante de órgãos e é um prazer estar aqui com vocês falando, né, sobre esse tema que é tão importante, que ainda está cheio de tabus, né, e onde a gente enfrenta aí uma recusa familiar muito alta e que a gente precisa discutir, tirar todas as dúvidas e aperfeiçoar cada vez mais o nosso programa aqui no estado. A gente começa chamando a atenção para os números, né? Existe uma fila de espera, por isso o propósito da gente trazer esses esclarecimentos. Como é que está a nossa fila de espera para doação de órgãos aqui no estado, Maria? Hoje estão inscritos 1.994 pacientes aguardando por um órgão, né? Sendo estes aí 880 aguardando por um transplante de córnea, 10 aguardando por um transplante de fígado, 2 por transplante cardíaco e 1.112 aguardando por um transplante renal. Os números realmente são muito grandes. E o que explica esses números, doutor Alberto? Olha, quando ela estava falando, né, a Maria estava falando, eu lembrei que há um tempo atrás a nossa fila de córnea era zerada. Praticamente zerada. Praticamente zerada. Então, é claro que nós tivemos algumas intercorrências com a pandemia que limitou um pouquinho essa, vamos dizer assim, essa doação, principalmente de córnea na época. Sim. Por isso que esse número de córnea ele é tão disparate, 800, né? Um pouquinho 180. Mais. Mas ainda a pandemia já passou, né? Então, agora nós estamos numa fase já pós-pandemia e a gente precisa correr atrás e recuperar esses números. A gente tem potencial, sim, para zerar a fila de córnea, que em tese é uma doação que ela não precisa estar com o paciente ainda com o coração batendo, que é os outros órgãos, né? Então é um pouco mais fácil de você conseguir a doação das córneas, comparando com o rim, com o fígado, que aí a gente pode falar um pouquinho mais. Então tem muito trabalho para a gente melhorar sobre isso. Mas como a Maria já salientou, eu acho que ainda a doação, a negativa familiar, que gira historicamente em torno de 50%, é um tema que a gente precisa, por isso que eu agradeço o espaço para a gente falar sobre isso. O que é 50%, Alice? De todos os potenciais doadores, que são pessoas que tiveram um diagnóstico de morte encefálica, por conta, no caso desses órgãos que eu falei, fora a córnea, a família nega no momento que é abordado pelas enfermeiras, pelas responsáveis, pela equipe de doação. Então, a família, por questões religiosas, por dúvidas, será que ele realmente está morto ou não está morto? Né? Então, existem muitas dúvidas e para isso que esse espaço é importante, para a gente conseguir melhorar essa histórica negativa familiar que gira em torno de 50%. Então, se a gente fizer uma conta simples, a gente pode dobrar o número de doadores no Espírito Santo e praticamente zerar as filas. De rim é mais difícil, que tem quase 1.112, mas nós temos só 10 de fígado. É um número, vamos dizer assim, não é real, porque ainda a gente precisa melhorar também o acesso a esses pacientes que precisam de um transplante para chegar lá na minha fila. Então, uma cadeia toda de encaminhadores públicos e privados, eles precisam
melhorar essa cadeia. Então, existem ainda pacientes que não chegam a mim para terem um benefício do transplante, porque acabam que os encaminhadores ou ele tem dificuldade para fazer os exames e acaba não tendo a oportunidade. Então, esses 10 números de transplante de fígado, ele é bom, porque a gente transplantou, a gente já está com nosso grupo lá no Hospital Meridional, nós fechamos 450 transplantes até hoje, né, de fígado. Pelo SUS, doutor? 98% pelo SUS. Existe um ou outro convênio que aceita, né? Hoje no estado do Espírito Santo, para órgãos, né, coração, fígado e rins, né, a grande maioria, todos são feitos pelo Sistema Único de Saúde, através da Secretaria de Estado da Saúde, né? Esse ano nós estamos intensificando a política de regulação, onde vai dar mais acesso, né, a esses pacientes aos centros transplantadores. Hoje nós temos 2, né, o Hospital Meridional e o Hospital Evangélico de Vila Velha, que traz todas as modalidades de transplante. Então, com isso, a gente hoje tem uma equipe técnica especializada de alta complexidade muito boa dentro do nosso estado, onde esses pacientes eles vão conseguir ter acesso a esses 2 centros transplantadores, através da política de regulação. E aí, quando você aborda essas famílias, né, que teve lá o seu ente declarado com a morte encefálica, essa abordagem é só nos hospitais públicos ou nos hospitais privados também? Essa abordagem é feita pelas comissões intra-hospitalares de doação de órgãos, né, que é uma equipe multidisciplinar formada por enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, que ficam dentro de todos os hospitais do nosso estado. E a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico de morte dentro do hospital, a família ela é chamada, né, e essa equipe que está preparada para poder receber essa família, orientá-la quanto ao processo, não tendo nenhuma dúvida quanto ao processo, né, ela é dada a ela a oportunidade de fazer a doação. É um direito, né, da família fazer a doação desses órgãos. Então, todas as orientações são dadas nesse momento e é aí que ela assina o termo de doação Vamos falar um pouquinho do termo, então, doutor? Também existe muito mito e verdade em relação a essa assinatura do termo, né? Se eu posso predeterminar, se só podem doar se eu predeterminei que eu poderia, como que isso funciona de verdade diante da lei? Perfeito, Alice. Uma coisa que eu quero lembrar, que a Maria pontuou, é que é obrigação dos médicos, da assistência, quem está dando assistência a esse potencial doador, de informar a central que esse paciente, isso é lei. Então, se eu tenho um paciente que evoluiu com morte encefálica, existem critérios para isso, é obrigação do agente de saúde, do médico, do enfermeiro, do intensivista que está cuidando desse paciente, informar a central e aí começar todo o protocolo, existe todo um protocolo, né? E aí você chama a família, então eles fazem um trabalho fantástico de treinar como abordar a família nesse momento tão doloroso, né, para a família. Mas respondendo a sua pergunta, né, existe todo um protocolo, né, para definir se o paciente está com morte encefálica ou não. No Brasil ainda precisa de 2 médicos, né, geralmente é um intensivista e mais um neurologista, na grande maioria dos cenários, mas pode ser não neurologista, pode ser um médico especialista em UTI. E além disso, a gente faz, além dos critérios clínicos que o médico que está assistindo ele faz, no Brasil é obrigado a fazer, além disso, um exame comprobatório, como o eletroencefalo, o ultrassom cerebral, para ver se existe ainda fluxo ou não sanguíneo dentro do cérebro, ou uma arteriografia também, para ver se tem cérebro. Então, é muito correto. No Brasil... Um dos protocolos mais rígidos do mundo é o nosso. Do mundo. Por exemplo, em Portugal e na Espanha, não há necessidade desses exames complementares. Se um médico habilitado declarar que aquele paciente tem morte encefálica, está resolvido. O Brasil, ele, antecipando a todas essas questões, ele ainda acrescenta esses exames comprobatórios para melhorar, vamos dizer assim, a segurança da família, né? Nós temos um arcabouço, né, jurídico muito consolidado hoje no Brasil, né? Então, nós temos leis, decretos e portarias e resoluções que dão todo o norteamento do nosso processo de trabalho. Então, vários atores estão envolvidos nesse momento para que a família tenha segurança, né? E que esse diagnóstico, quando é dado, não há nenhum tipo de dúvida
E a família possa, sim, dizer sim para a doação com toda segurança. Ou seja, a gente foge da questão de um problema do próprio SUS. O SUS está preparado, as equipes estão preparadas. Aqui no estado, a legislação está preparada. Falta você aí em casa ser sensibilizado, entender da importância de conhecer sobre esse assunto, que hoje a sua família pode ser uma doadora, mas amanhã também pode ser uma receptora, não é isso? Todos nós nascemos receptores, poucos nascem doadores. E você sabe, Alice, só acrescentando, que a chance da gente precisar de um transplante ao longo da vida, estatisticamente falando, é de 3 a 5 vezes maior do que a chance da gente ter uma morte encefálica e ser um doador. Então, a gente tem um caso que marcou muito a nossa trajetória, de uma família que um jovem acabou falecendo com 18 anos, teve, num acidente de carro, teve conformado a sua morte encefálica. A família já tinha conversado, daí a importância de você declarar a sua vontade com seus familiares, no almoço de família, no domingo, no seu bate-papo informal. Não precisa assinar nada, Alice. Não precisa nenhum documento assinado em cartório, tá na sua identidade, nada. Basta você manifestar sua vontade ao seu ente querido, ao seu familiar, a quem, em tese, vai ficar responsável por você, por assumir essas responsabilidades no momento que se for declarado com a morte encefálica. E esse caso, a família já tinha conversado, esse jovem ele já tinha se manifestado como sendo um doador se acontecesse alguma coisa. Ele sim foi, a gente transplantou ele, um transplante de fígado, e alguns anos depois o pai desse jovem que doou, ele precisou de um transplante. E ele foi agraciado com a outra pessoa que doou os órgãos para ele. Então, esse foi assim, o ciclo da vida. Esse caso marcou muito a minha carreira, entendeu? Aqui a gente tem um compromisso de te escutar também. Você pode me acessar pelas redes sociais, @doutora Alice Sarcinelli, enviar as suas dúvidas. Vamos trazer agora a dúvida de um ouvinte que pode ser a sua também. Após a doação, o corpo fica deformado? Ótima pergunta. É caixão fechado, o corpo não pode passar pelo velório? Como que isso acontece, doutor? Não, isso é uma pergunta muito comum, né, para vocês que mexem diretamente com a doação, com a família. E não, isso... Porque o que é a doação do órgão, né? É uma cirurgia, como se o paciente fosse passar por uma cirurgia, e é uma cirurgia complexa, né? Geralmente demora de 3 a 4 horas para os cirurgiões irem e fazerem as remoções, às vezes do coração, dos pulmões, do fígado, do pâncreas, do intestino. Então, é uma cirurgia complexa. E após a remoção dos órgãos, o corpo do paciente que doou, ele é completamente reconstituído, que a gente fala, né, recomposto, como se tivesse passado por uma cirurgia normalmente. Então, o paciente ele pode sim ser velado, não precisa ser com caixão fechado, isso é mito, isso não é verdade. A lei inclusive, né, doutor, desculpa falando, claro. Ela traz, né, em um de seus artigos, que a equipe médica ela tem que devolver o corpo para a família condignamente. Então, nós não podemos entregar um corpo para a família que ele não tenha dignidade para ser sepultado. Então, no caso das mulheres, quando a gente tem, por exemplo, a doação de pele, né? Então, a gente sempre usa as partes posteriores do corpo dessa paciente para que no momento do sepultamento, se for usar uma blusa, né, curta, não tenha nenhum impacto. Quando a gente faz aí a extração do globo ocular, né? Então a família às vezes imagina que vai ficar aquele olho fundo, não. São colocadas próteses de silicone ou de isopor e faz com que o rosto fica normalmente reconstituído, como se não tivesse tido doação. Se você não falar no velório que ali, né, vocês fizeram a doação dos órgãos, ninguém vai perceber. Aí você falou de doação de pele, me vem um questionamento. Quem são esses pacientes que precisam? Eu acho que é importante a gente sentir na pele também que nós poderíamos precisar dessa doação de órgãos, né? Quais são os casos que levam as pessoas a precisar de uma doação de órgãos de pele, por exemplo? Então, falando sobre transplantes, né, e a atividade de transplante, ela evoluiu absurdamente. Pra
você ter ideia, o primeiro transplante de fígado foi na década de 60. Nós estamos falando aí de, eu sou ruim de matemática, vamos lá, 40 mais 20, 60 anos. Nós estamos completando 60 anos dos primeiros transplantes. Então, isso ao longo da evolução da humanidade é muito pouco. Mas, então, e as indicações dos transplantes, eles foram aumentando. Não sei se vocês lembram, mas tem 1 ou 2 anos atrás, que foi aqui no HC de São Paulo, foi transplantado um útero para uma pessoa, para uma moça que tinha um problema para ela gestar. Foi um transplante, ela teve o filho e depois removeram por causa para ela não tomar. Multivisceral também, né, doutor? Multivisceral, que hoje a gente agora, consegue transplantar fígado, coração, intestino. Então, basicamente, são pessoas que determinado órgão ele chegou à falência, à exaustão completa, incapaz de se recuperar, e a única solução é você colocar um órgão novo. Essa é a definição de transplante. E a medicina evoluiu, mas classicamente o coração, o fígado, os pulmões, o pâncreas, o intestino, a pele, eu vou dar um exemplo da pele, são os grandes queimados, pacientes que perderam grandes áreas por queimadura e necessitam de pode ser utilizado uma pele para recobrir grandes extensões. Então, esses são vamos dizer assim, são mais raras as indicações. Osso, existem pacientes que a gente pode fazer a captação de osso e para alguma enxertia, um paciente com algum trauma ortopédico. Mas os clássicos, né, que são os que motivam a nossa fila, é o coração, o fígado, o pulmão, os rins, que são, vamos dizer assim, o que acontece do rim, né? Por que tem muita gente no rim também? Porque tem a hemodiálise, que segura esse paciente vivo. No caso é uma máquina que simula o rim, que a pessoa tem que ficar dependente dela, né? E aí a fila vai aumentando, porque vai entrando mais gente. Depende da histocompatibilidade, vai entrando, né? Exatamente. Que é um grande dificultador aí, porque eu preciso achar alguém que seja compatível, né, geneticamente comigo. Então... E aí eu tenho órgãos que podem ser doados de vivos para vivos e só de mortos para vivos, não é isso? Exatamente. Os que podem ser doados em vida se a gente pode doar parte ou metade de um pulmão, já que a gente tem 2 pulmões. Coração a gente não pode. Sem o coração a gente não sobrevive. Então, não dá. Um rim dá, nós temos 2. Então, em vida, parte do pulmão ou um pulmão, um rim, parte do fígado, a gente consegue doar. A medula óssea, que é, em tese, também outro tipo de doação. E intestino. A gente consegue doar parte de um intestino para uma criança ou parte para um adulto, dependendo do tamanho. Então, esses são basicamente os que a gente pode doar em vida. Já falando do ponto de vista do doador falecido, todos esses que podem ser doados em vida, além do coração e do pâncreas. Então, só relembrando, coração em morte encefálica. São 8 pessoas beneficiadas numa doação. Exatamente. E eu, como vivo, querendo ser doador, né, destes órgãos que podem ser doados, existe algum banco que regule isso, que eu possa ir lá para algum tipo de órgão? A medula óssea, sim, não é isso? Sim, é diferente, né? Quando a gente não tem um banco de órgãos, né? Assim, quando há uma necessidade, né, dentro da sua família, né, das pessoas mais próximas a você. Se você é histocompatível e você quer doar, por exemplo, para sua amiga, né, um rim, né? Então, você vai passar por todo um processo jurídico junto com a equipe transplantadora. Esses médicos vão avaliar suas condições clínicas, vai avaliar os seus exames e você sendo histocompatível com a outra pessoa, vocês poderão fazer essa doação. Quando a gente fala em doadores até 4º grau, né, de parentesco, não precisa de ordem judicial. Se você vai doar para uma pessoa que não é do seu grau de parentesco, aí sim entra uma autorização judicial, a Central Estadual de Transplantes, junto com a equipe médica, para poder avaliar essa doação e sim ser possível porque isso me fez pensar naquele mito de que acordei numa banheira gelada sem algum órgão que foi doado. Ou
vou comprar um órgão de você, né? Que não é meu parente, mas eu pego uma pessoa numa condição econômica inferior e proponho ela a vender. Isso existe? A lei está aí para poder... É um mito? Vamos falar um pouquinho disso. Isso é um mito, Isso é um mito doutor? muito grande. Isso é um mito muito grande. No Brasil, existem leis muito rígidas sobre isso e, mais uma vez, para você conseguir tirar um órgão de uma pessoa e conseguir implantar ela, existe uma estrutura médica tão grande para conseguir fazer esse processo que eu não consigo imaginar isso não acontecendo em grandes hospitais, né, que é a maioria dos hospitais. Só para lembrar do que ela falou de histocompatibilidade, para você doar para alguém da sua família, ou se alguém da sua família está precisando, obviamente que você precisa estar em ótimas condições de saúde, mas primeiro você tem que ser compatível com o sangue. Então, é como se fosse uma doação de sangue de uma pessoa para outra. Então, você tem que ser compatível ABO, então sangue A para sangue A, o doador universal, o sangue O poderia doar para os outros, né? O sangue B para o sangue B. E aí, no caso do fígado e do coração, do fígado principalmente, que ele tolera muito essa questão, só isso justifica, só isso está bom. Já o rim, o coração, a gente entra para essa compatibilidade genética. Detalhes, e aí existem toda essa estrutura montada. Por isso que é impossível você, sem essa estrutura de avaliar se o órgão é compatível ou não. É uma cirurgia extremamente complexa, tanto para a remoção do órgão quanto para o implante. E além do mais, existe um tempo determinado que o órgão consegue ficar fora da circulação sanguínea. E esse tempo, por exemplo, para o coração e para o pulmão, são 4 horas. Então, eu tenho que ter uma logística tão grande para eu conseguir remover o coração e o pulmão e conseguir implantar na pessoa em até 4 horas, que às vezes eu ligo para Maria, me arruma o helicóptero do governo estadual, que ajuda a gente bastante, o Notaer, para buscar um órgão no sul do estado ou no norte do estado para trazer aqui para Vitória para diminuir meu tempo de isquemia. Tem a Força Aérea Brasileira também. A Força Aérea Brasileira, ela nos apoia, né? Então, a Central de Transplante, ela é responsável pela logística, né? Nada pode dar errado. Então, tem doações em que a gente utiliza a logística terrestre aqui no estado é a nossa, pela Central de Transplantes, que são 2 vans que fazem o transporte das equipes. Nós, às vezes, utilizamos a Polícia Federal, nós utilizamos o Notaer, nós utilizamos a FAB. Então, assim, são tantas pessoas envolvidas dentro de um processo de doação. Maria, é isso mesmo? É 24 horas? 24 horas, 7 dias na semana. Exatamente. 365 dias no ano. A gente não dorme. As equipes estão 100% disponíveis para ajudar quem está precisando receber um órgão, né? O que é importante dizer é assim, quando a gente tem uma doação aqui no estado, por exemplo, né, e que a gente não achou o receptor compatível, esse órgão que foi captado pela equipe, ele é ofertado para a Central Nacional de Transplantes. Então, esse órgão ele vai ser alocado em outro estado dentro da federação. Né? Então, isso é muito importante, porque se a gente não utiliza esse órgão aqui, porque a gente não achou um receptor compatível, ele vai ser direcionado para um outro receptor de outro lugar aqui dentro do nosso país. Então, assim, é uma luta contra o tempo, tudo tem que funcionar, é uma orquestra, todos têm que trabalhar na mesma sintonia para que nada aconteça de errado e a gente consiga levar esse órgão com segurança e tranquilidade para as equipes que vão lá transplantar, no caso do Dr. Alberto. É o SUS que dá certo. Eu te digo que é emocionante, é prazeroso e digno o nosso trabalho, porque é um SUS que funciona, né? Toda a parte da regulação desse órgão, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, pode ter certeza que nós trabalhamos para que cada vez mais esses receptores possam aí ter uma nova oportunidade de vida. Afinal de contas, não adianta a gente ter toda a tecnologia do mundo sem que a gente tenha aí o sim dessa família e a gente tenha esse bem maior que esse órgão para poder chegar a essas equipes e elas poderem fazer o trabalho delas. Maravilhoso. Doutor, nós estamos quase no finalzinho, mas eu queria que o senhor delimitasse quem são os possíveis doadores, quem pode, quem não pode se tornar doador depois de declarada a morte encefálica. Tá, falando sobre a morte encefálica, pessoas que têm diagnosticada câncer invasivo, câncer com metástase,
ele não pode ser um doador. Então, só a gente lembrar que tudo de doença que pode ser transmitido através do órgão para outra pessoa é uma contraindicação. Então, se eu tenho um paciente que tem um tumor maligno, ele tem o risco de levar esse órgão ou uma célula que a gente não diagnosticou para o paciente que vai receber. Então, cânceres, de uma maneira geral, existem tumores benignos do cérebro que podem ter causado a morte encefálica, mas ele aí pode ser um doador. Pacientes, já é uma contraindicação relativa, mas em tese, HIV, pacientes que são HIV positivo podem levar aquele vírus para aquela pessoa. Então, mas existe transplante entre HIV positivo do doador com o receptor positivo. Então, eu não posso pegar um órgão de quem é HIV para botar num paciente que não é HIV, né? Então, e o paciente que está por conta da morte encefálica, por conta de infecções, que aí seria uma contraindicação clínica, com condições muito ruins de perfusão dos órgãos, onde os órgãos ia causar risco ao paciente. Então, esse acaba não evoluindo com morte para doação. Mas, em tese, resumindo, os tumores malignos, né, portadores de tumores malignos, infecções como HIV ou HTLV, que são vírus que podem ser transmitidos para o paciente que vai receber, e condições muito extremas do doador, onde a pressão está muito baixa, e aí os órgãos acabam sofrendo com esse dano. Perfeito, esse foi o Check-up Saúde de hoje. A gente termina parabenizando o trabalho dessa equipe maravilhosa, representando aí o SUS que realmente dá certo. Parabéns, Maria, parabéns, doutor Alberto, e até semana que vem.